Saudações, amados irmãos, graça e paz a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Santíssima Palavra de Deus. E o tema que vamos estudar hoje tem como título: Quem são os verdadeiros adventistas na casa de Deus? Quem são o verdadeiro povo de Deus na IAS, Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a igreja do nosso Senhor, a menina dos olhos do Senhor. Com isso, não somos também, quando falamos essas palavras, não queremos dizer que somos exclusivistas, que Deus não tem outros fiéis, né? Seu povo também, nas outras denominações, outras ovelhas que Ele vai chamar e que está chamando também. Mas entendemos que a amada Igreja do Senhor tem o testemunho de Jesus, guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, como diz Apocalipse, capítulo 12. E falando de Apocalipse 12, essa é a imagem que vocês têm aí, na sua frente. A mulher vestida do sol e a Satanás em guerra contra ela. A fúria de Satanás contra ela. E essa guerra não é de agora. É uma fúria terrível contra o inimigo tem contra a igreja do Senhor. Terrível, terrível. E não vai sossegar. Então a nossa amada igreja guarda os mandamentos de Deus, tem um decálogo e também tem o espírito de profecia. E o espírito de profecia é o testemunho de Jesus, né? Você lê Apocalipse capítulo 12, verso 17, e capítulo 19, verso 10, e Isaías 8, verso 20, Ezequiel 20, verso 1, verso 3 a 17. Então, a lei de Deus, o espírito de profecia, esses são os pontos distintivos da Igreja Adventista. Além do santuário, enfim, e as reformas que Deus colocou dentro da sua amada igreja. Muito bem. Agora, como responder essa pergunta? Quem são os verdadeiros adventistas do sétimo dia? Quem são eles? Para iniciarmos, vamos no livro de Mateus, capítulo 13. Pega a sua Bíblia, por favor. Faça um exercício físico hoje. Os textos não estão na tela. Tem que pegar a sua Bíblia e ler comigo. Mateus, capítulo 13, que é a famosa parábola do joio e do trigo. Apresentou-lhes outra parábola, dizendo: O reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Olha, ele semeia o quê? Boa semente em seu campo. Mas quando o caule, a plantia, né, cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Assim, os servos do dono da casa vieram e disseram-lhe: Senhor, tu não semeaste boa semente no teu campo? De onde então vem esse joio? E ele disse-lhes, ou seja, o dono da casa respondeu aos servos, né? Disse-lhes, 2 pontos. O inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres então que vamos e o colhamos? Ele, ou seja, o dono da casa, porém disse: Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai-os crescer junto até a colheita. E no tempo da colheita, eu direi aos ceifeiros: colhei colhei juntos primeiro o joio e amarrai-o em fardos para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Ok? A gente não vai entrar em todos os detalhes dessa parábola, que acabamos de ler, Mateus 13, verso 24 até o 30, né? Esse é o texto. A gente só
podemos ver aqui, tem dois grupos aqui. Tem o trigo, que é a boa semente, que o dono da casa plantou, Cristo Jesus, semeou na sua amada igreja. E também tem o joio, que foi também semeado, enquanto os homens ficaram dormindo. Aqueles que têm o encargo de vigiar sobre a casa do Senhor, dormiram. E ao dormiram eles, Satanás veio e semeou o joio. Semeou o joio. E os servos da casa, aqueles que querem que tudo ande de acordo com a vontade do Pai, eles queriam ir e colher, ou seja, tirar o joio. Mas o conselho foi dado para eles: olha, não façam isso. Ou seja, na verdade, vocês não, como seres humanos, vocês não sabem realmente quem é quem. Vocês não sabem quem é o joio, quem é o trigo. Ao tentar arrancar um joio, talvez você vai arrancar trigo no meio. Então não faça isso. Deixa comigo essa obra de separação. Em outras palavras, né? Deixai esses dois grupos crescer até a colheita. E no tempo da colheita, eu direi aos ceifeiros colher juntos primeiro o joio. Então tem um tempo da colheita, tem um período da colheita. A colheita não é um dia, a colheita é um tempo. Jesus não diz no dia da colheita, é no tempo da colheita, é um tempo. É um tempo. As pessoas querem aplicar esse texto que diz que na volta de Jesus, que Jesus vai fazer a separação só na sua volta. Gente, isso não é bíblico, tá? Não é bíblico. Trigo, o joio não vai ficar no campo até a volta de Jesus. E vamos ver o que é o campo ali, tá? E lembre que a pergunta é: quem são o verdadeiro povo de Deus na Igreja Adventista do Sétimo Dia? É a pergunta central. Mas para isso vamos analisar a parábola, porque a parábola vai mostrar quem são o verdadeiro povo e quem não é o verdadeiro povo da igreja. São dois grupos, duas classes, certo? Então, Jesus diz no tempo da colheita, ele não diz no dia singular, não diz no dia da colheita, porque na volta de Jesus vai ser o último dia da história desse mundo. Vai ser o dia da ressurreição dos justos. Ele volta e ressuscita os justos mortos. Essa é a primeira ressurreição. João capítulo 5 deixa bem claro. João 5, no último dia. Então, o último dia não é o tempo da colheita. Não, não. É no tempo. O tempo da colheita é um período. É uma época. É dias de colheita. Dias e dias de colheita. Igual na agricultura, né? Na lavoura. Né? É um tempo para semear, um tempo para crescer e um tempo para colher. Então, no tempo da colheita, eu direi aos ceifeiros: olha a ordem, colhei juntos primeiro o joio. Lá, vai lá, tirou o joio. Essa é a primeira separação. Vai tirar o joio primeiro. Onde? No campo. E depois tem que recolher também o trigo para o celeiro. Ou seja, ambos, tanto o trigo como o joio, são colhidos. Ambos são colhidos. Perceberam isso? Ambos são colhidos. O primeiro a ser colhido é o joio. Depois, o trigo também não vai ficar. Jesus não vai deixar o trigo no campo, lá no tempo. Tem que recolhê-lo para o celeiro. Ok. Vamos ver isso aqui. O que significa tudo isso? Jesus aí vai dar uma explicação. A primeira explicação é de Jesus e a segunda explicação com mais detalhes, Ellen White. Tá bom? Okay. Primeiro a Bíblia.
Verso 37, Mateus 13, 37. E ele respondendo disse-lhes, ah, verso 36, perdão. Então Jesus, despedindo a multidão, entrou na casa e vieram até ele os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio do campo. Olha, eles não falam a parábola do trigo. O que mais chamou a atenção deles é do joio do campo. Porque é normal ter o trigo, porque plantou o trigo. O que pareceu anormal para eles é esse joio. Por que tem joio? Explica-nos a parábola do joio do campo. Então, o que chamou a atenção deles é mais o joio. Por que tem joio? É incrível, né? Verso 37. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem, é Jesus. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Então, eles são os filhos do reino, a boa semente. Mas os joios são os filhos do perverso, do maligno, filhos do diabo. Verso 39. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo. Você sabe que nós estamos vivendo um tempo do fim. Estamos vivendo no tempo do fim. E no tempo do fim, o santuário tem que ser purificado. O santuário de lá, os registros, tem que ser purificado. A purificação do santuário acontece no fim do mundo. No tempo do fim do mundo. Tempo do fim do mundo. O fim do mundo não é o último dia. É um tempo. É um período. É. Em algumas versões diz da consumação dos séculos, que é a mesma coisa que é o fim do mundo, né? A colheita é o fim do mundo. Claro, porque a colheita coloca esse mundo a seu fim. Como assim, irmão? Deus tem que fazer. A colheita é o seguinte: Deus separando. A colheita é um julgamento, um juízo. Separando. É. Só que para os vivos, a gente vai sentir os efeitos. Na hora que Deus for fazer a colheita, na hora certa, nós vamos sentir os efeitos dessa colheita, porque estamos vivendo. Só que na congregação dos mortos, aqueles que já dormiram, eles não vão sentir nada. Vai haver Deus vai separar, né? Vai purificar o santuário. Separar os registros, aqueles que vão ressuscitar na primeira ressurreição e aqueles que não vão ressuscitar, só na segunda ressurreição, né? Ok? Então a colheita também nos registros lá tem que fazer essa triagem, essa separação. Claro, os mortos nada sabem, mas as suas obras os seguiram. Dormiram, mas tem os registros. Se houver pecados nos registros que não foram confessados, que não foram perdoados, então esses pecados vão permanecer nos registros e os nomes dessas pessoas serão tirados do livro da vida e colocados no livro daqueles que vão ressuscitar na segunda ressurreição, no livro dos perdidos. Misericórdia. Mas se no registro todos os pecados daqueles que já dormiram em Cristo, seus pecados foram perdoados, ao lado de cada pecado, está escrito perdão, 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 os seus nomes permanecem no livro da vida do Cordeiro, e os registros das suas boas ações, o livro memorial, os registros das boas ações permanecem também, e os seus pecados todos são tirados, são eliminados, perdoados pelo sangue do Cordeiro. Então também está fazendo uma colheita aí, uma triagem ali, no caso dos mortos. Para que na hora certa, depois de purificar a congregação lá, a igreja de cima lá, dos mortos lá, né, a congregação dos mortos, os que dormiram, faz uma completa purificação lá em cima e uma completa purificação da igreja de Deus aqui na terra, então a colheita se leva o mundo a seu fim. É o fim. Não tem mais nada. Acabou. Mas a colheita é um tempo.
Verso 30. Não leia a Bíblia de forma desconexa. Aí a pessoa diz assim, não, no tempo da colheita, é o tempo. Aí no verso 39, parece contradizer que a colheita é o fim do mundo. Sim, é no fim do mundo, acontece no fim. E os ceifeiros são os anjos. Portanto, como o joio é colhido e queimado no fogo, assim acontecerá no fim deste mundo, no fim deste mundo. No fim, no tempo do fim, estamos no fim. Estamos no fim. Ainda não chegou o último dia. Estamos nos últimos dias, no tempo do fim. É nesse tempo que deve acontecer a colheita. Verso 41. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles colherão do seu reino tudo que escandaliza e os que praticam a iniquidade. Vai colher, vai tirar o joio ali. Vai tirar o joio. Essa é a primeira separação. Na primeira separação, Cristo tira o joio. A separação que acontece na Igreja Adventista do Sétimo Dia, no campo, Cristo tira o joio. Só trigo permanece, a boa semente. Tá? Só trigo fica. Na separação do mundo, Jesus tira o trigo, só o joio fica. Na Babilônia, só o joio vai ficar para receber as 7 últimas pragas. Na igreja adventista, que é a igreja do Senhor, a última igreja, só trigo fica. Está vendo aqui? Só trigo fica. Enviará seus anjos e eles colherão do seu reino, do reino da graça, da igreja agora, na fase militante, tornando-se triunfante ao tirar o joio. Deus vai tirar tudo que escandaliza. Às vezes você se escandaliza pelas coisas que acontecem na igreja. Porque o joio escandaliza o trigo da igreja. Infelizmente. Gente, aqui não é extremismo. Não é Leonel se achando, ou alguém se achando. Não, a Bíblia diz que o joio escandaliza. O joio escandaliza. É. Eu já visitava igrejas, e eu vou dizer uma coisa aqui, mas que parece meio assim. Mas eu vou falar. Já visitava a igreja, ou já frequentava igrejas assim. Graças a Deus aqui não, onde eu moro, não acontece isso aqui. Não é comum, né? E você ia para a igreja para adorar. E a irreverência é tão grande, irreverência no vestuário, na conversa, enfim, um monte de coisa. A irreverência é tão grande que você não consegue se concentrar na adoração. Vestes escandalosas, enfim, um monte de coisa. Então, isso escandaliza a igreja de Deus. Então, Deus vai tirar tudo que escandaliza e os que praticam a iniquidade ou a abominação. Ellen White, me explicando esse texto, diz o seguinte: ela vai explicar na parábola de Jesus, um texto que nós lemos hoje de manhã. Eu animo vocês também a participar nos nossos cultos de manhã. Tá? Muito bom participar. O campo, disse Cristo, é o mundo. Precisamos, porém, entender isto como significativo da Igreja de Cristo no mundo. A parábola é uma descrição pertinente ao reino de Deus, sua obra pela salvação dos homens, e essa obra é executada pela igreja. Então, o campo é o quê? A igreja. A igreja de Cristo no mundo. Em verdade, o Espírito Santo saiu a todo mundo, opera no coração dos homens em toda parte, mas é na igreja que devemos crescer e amadurecer para o celeiro de Deus. Temos que amadurecer onde? E crescer onde? Na igreja. Olha aqui, diz na igreja, não fora. Qual é essa igreja que ele não está se referindo aí? Que é na igreja que temos que crescer e amadurecer. Qual é essa igreja?
A igreja que ele ajudou a fundar, Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ela diz, mas é na igreja, não fora. Ah, irmão, a igreja caiu. A organização não presta mais, eu vou sair fora. Quem sai da igreja é porque não entendeu nada da Bíblia, nem do Espírito de Profecia. Não entendeu que a igreja adventista é uma igreja profética, não entendeu a parábola de Jesus, página 30. Olha, eu estou lendo aqui, página 30. É na igreja, não fora. Hello! Tem muitos grupos separatistas no Brasil. E são fortes. Estão crescendo. Por que estão crescendo? Sabe por que estão crescendo? O padrão de Mateus 24. O padrão de Mateus 24. Mas eu não entendi. Como assim padrão de Mateus 24? Olha, tu quer saber por que estão crescendo muito? Quando vem uma mensagem verdadeira, é com dificuldade, né? Com muita dificuldade. Quando vem uma mensagem enganadora, são poucos que dão ouvido. Mas, irmãos, está na Bíblia? É, está na Bíblia. Mateus 24, olha o que diz aqui. Ah, e enganarão a muitos, né? Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, a mensagem falsa tem geralmente, infelizmente, né? Infelizmente, Mateus 24. Porque muitos virão meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aí mais na frente vai falar, olha, vai vir falso Cristo, e vão enganar a muitos. Sempre vai dizer a muitos, muitos, por quê? Porque a mensagem de Deus leva uma cruz, a mensagem de Deus, o escrito está, nem todos estão dispostos a ouvir, nem todos estão dispostos a aceitar e viver toda a palavra que sai da boca do Senhor. São poucos. Antes de entrar aqui, eu estava me preparando mentalmente para passar essa mensagem. Estava me preparando já mentalmente, pensando, né? Meditando. Aí eu fiquei pensando no caso de Jesus. Trabalhou 3 anos e meio e depois tinha só 12. E desses 12 tinha um demônio aí, um diabo, Judas. E depois trabalhou mais um pouco, 40 dias, aí ficou 120. Pouca gente, né? Mas desses poucos, desses pouquinhos, todo mundo foi alcançado e milhões de milhões foram salvos. Milhões ao redor do mundo foram salvos. Então, os falsos profetas, mensagens falsas, né? Que atacam a igreja adventista, geralmente tem muitos seguidores. Isso acontece. Então, nós, com a mensagem verdadeira, tem poucos. Infelizmente. Nós gostaríamos que sejam muitos, porque o desejo de todo mundo nós que praticamos, que vivemos a mensagem, qual é o teu desejo? Você quer que nossos irmãos se percam? Que eles pereçam? É se você quer? Não. Você quer que eles sejam salvos? Você quer que eles também fiquem alegres, como você está ficando com essa mensagem? Mas nem todos querem. Então aqui, ela diz que é na igreja que devemos crescer e amadurecer para o celeiro de Deus. É na igreja. Então, a pergunta está sendo respondida aqui. Página 30 ainda no livro Parábolas de Jesus. O que semeia a boa semente é o filho do homem. A boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. Então, a boa semente são aqueles que vão abraçar a mensagem do reino. Diz a Bíblia, né? Agora, você crê na mensagem do reino? A boa semente são os filhos do reino. Tanto da graça como da glória. Aliás, as duas etapas vão se imergir, vão se fundir. O reino da graça entrando. Não tem divisão aí. Porque Deus vai levantar o seu reino da pedra, que é o início do reino da glória, ainda em tempo de graça. Parece contraditório, mas não é. Os súditos, os que foram selados
nesse período, nessa etapa final da graça, né? São aqueles que Deus vai usar para estabelecer o seu reino da glória, o início da glória, ainda em tempo de graça. Eu vejo alguns irmãos querendo fazer uma separação. Oh, reino de graça está aqui, agora reino da glória. Não, não, não é bem assim. Os súditos que estão suspirando e gemendo hoje no reino da graça, ainda em tempo de graça, são aqueles mesmos que vão receber a plenitude do Espírito Santo, aqueles que vão receber o segundo Pentecoste, participando agora no estabelecimento do reino do reino da glória, o início, né? Não o completo ainda, não está completo, mas o início, onde Deus vai ser glorificado neles. A glória de Deus vai ser revelada neles. É isso. Isso está em várias partes da Bíblia. Isaías 60, Isaías 64, 65. Podemos ler também Isaías 49. Podemos ver também Ezequiel 36. Ezequiel 36, verso 20 a 24. Que Deus vai, do 20 até o final do capítulo. Ezequiel 36. E outras passagens bíblicas. Deus vai se manifestar neles. Vai se manifestar ao mundo através deles. Mas ainda é tempo de graça. E esse reino será completo na volta de Jesus. Fechará a porta da graça e continuará. É isso, meus queridos. É isso. Então, a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do perverso. A boa semente representa aqueles que são nascidos da palavra de Deus e da palavra de Deus, da verdade. Então, o verdadeiro povo de Deus na Igreja Adventista do Sétimo Dia, que neste caso é o campo que tem a boa semente e a semente ruim. Então, aqueles verdadeiros adventistas são aqueles que são nascidos da palavra de Deus, da verdade. Mas também diz que o joio, diz o texto aqui, na página 30 de Parábolas de Jesus, o joio representa uma classe que é o fruto ou encarnação do erro de falsos princípios. Então, no campo tem que ser essas duas classes. Essas duas classes. Ok? Olha só o que diz aí. Doe aos servos de Cristo, na mesma página, página 30, parágrafo 5 agora. Doe aos servos de Cristo ver misturados da congregação crentes falsos e verdadeiros. Dois grupos, né? Crentes falsos e verdadeiros. Anseiam fazer alguma coisa para purificar a igreja. Anseiam fazer alguma coisa para purificar a igreja. Certo? Tá vendo como que é? Duas classes. Os que são nascidos da palavra de Deus, os que são os filhos do reino, que aceitam-se a mensagem do reino. Sim, claro. E os que simbolizam o joio. São dois grupos. Ok, esse verdadeiro povo de Deus também nós encontramos no livro Testemunhos para a Igreja, volume 3. Testemunhos para a Igreja, volume 3. Diz assim, volume 3, página 266. Um texto que vocês sempre ouvem. Texto bem comum. O verdadeiro povo de Deus. Olha só as palavras, né? O verdadeiro povo de Deus, os que possuem o espírito da obra do Senhor e levam a sério a salvação das pessoas, verá sempre o pecado em seu caráter real, maligno. Estarão sempre a favor de lidar de maneira fiel e positiva com os pecados que facilmente assaltam o povo de Deus
em especial na obra final da igreja, no tempo do selamento dos 144.000, que hão de permanecer irrepreensíveis diante do trono de Deus. Sentirão muito profundamente os erros do professo povo de Deus. Isto é, fortemente salientado pela ilustração do profeta da última obra na figura dos homens com armas destruidoras na mão. O homem entre eles estava vestido de lírio e com um tinteiro de escrivão à sua cinta. Disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Ezequiel 9, verso 4. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 266. Aqui vemos que o verdadeiro povo de Deus são aqueles que estão suspirando, gemendo. São aqueles que vão ser selados na obra final da igreja, não do mundo, da igreja. São aqueles que vão ser selados na profecia de Ezequiel 9. E ele diz que são os 144.000. Eu não sei se você acredita nisso aqui. Eu acredito, né? Eu não sou louco. Aliás, eu não sou mentiroso. Por quê? Porque eu creio na Bíblia e no espírito de profecia. Bíblia e espírito de profecia junto. Ah, não, essa parte, irmão, não é muito importante. Não é importante? Ela diz em especial na obra final da igreja, no tempo do selamento dos 144.000, que hão de permanecer irrepreensíveis diante do trono de Deus. Ou seja, é um povo que vai ficar irrepreensível. E ela diz assim: isto é fortemente salientado, ou seja, de forma forte, de forma contundente. Isso foi explicado, salientado. Isso foi visto na ilustração do profeta da última obra. Na figura dos homens com armas destruidoras na mão. Gente, a última obra em favor da igreja é o selamento dos 144.000. Não sei se alguém vai tentar dizer, não, nada a ver, é tudo simbólico. É, tudo simbólico. Quando você diz que é simbólico, porque eles dizem simbólico, não explicam, né? Então você interpreta do jeito que você quiser. Porque simbólico, os símbolos. É engraçado, né? Quando um pastor diz que a besta é simbólica, ele explica. Olha, é simbólica porque representa tal reino, tal poder e tal. Mas quando dizem que 144.000 é simbólico, dizem que é todo mundo. Então, 144.000 selados de todas as tribos dos filhos de Israel é todo mundo. Então, as tribos de Israel é todo mundo. As tribos de Israel simbolizam o mundo inteiro, todo mundo, todos que vão ser salvos. Cadê isso na Bíblia? Me prova isso na Bíblia. Não existe. Não existe. O povo de Israel sempre simbolizava o povo de Deus. O povo especial, peculiar de Deus, de Jacó. 12 tribos de Jacó. Jesus é da tribo de Judá. O apóstolo Paulo é da tribo de Benjamim. As tribos existem. Tanto assim, mesmo na Nova Jerusalém, os nomes das tribos estão ali, nas portas. E tem anjos nas portas, organizando tudo. Então não vai ser uma coisa bagunçada. Onde está na Bíblia que as tribos de Israel simbolizam
Todo mundo. Todos que vão ser salvos no final simbolizam 144 mil. Isso é mentira. Tanto assim que a Bíblia, quando Deus diz que eu vi o número daqueles que foram selados, e foram selados 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel, Jesus aí agora vai listar essas tribos. Ele listou de Judá 12 mil, de Rubem 12 mil, de Gade 12 mil, e vai até chegar na tribo de José. Você conta, são 12 tribos ali listadas. 12. E depois de enumerar essa categoria, João viu outro grupo inumerável. Ninguém podia contar. Agora, não de Israel especificamente, mas de todas as famílias e tribos e povos e línguas. Então, tem Israel selado, 144 mil, que ele diz que é na obra final em favor da igreja. É a última obra que Deus vai fazer na igreja. E ele até cita Ezequiel 9. E Ezequiel 9, verso 9, eu vou ler aqui para vocês. Ezequiel 9, verso 9, diz que a iniquidade da casa de Israel e de Judá, as duas casas, as duas antigas casas, a casa de Israel, que tinha as 10 tribos, que Efraim dominava, embora Efraim não está listada na linhagem das 12 tribos, na linhagem dos 144 mil. Efraim não está, mas está o irmão dele, Manassés. Ah, irmão, porque Efraim não está, tem que ser simbólico. Não, a Bíblia não diz isso. E também você é muito pequeno para dar ordem a Deus, para dizer que ele tem que incluir Efraim. Ele tem suas razões, seus motivos. Tá? Efraim não está, mas está Manassés e está José. Tá vendo? Mas não é isso também que Jacó, no seu leito de morte, ele falou para José, olha José, teus 2 filhos vão ser contados em Israel. Por isso, na repartição da terra, José teve 2 porções. Mesmo não sendo o primogênito, que tinha que ser Rubem, mas porque Rubem sujou o leito do seu pai, deitado com a concubina do seu pai, foi amaldiçoado, dizia, olha, tu não vai ser mais primeiro. Jacó falou isso em Gênesis capítulo 49, quando antes de morrer. E no livro, no primeiro livro das Crônicas, diz que José teve o direito da primogenitura. Então, quando chega na Terra Santa, então os 2 filhos de José tinham as 2 porções, de Efraim e de Manassés. Só que Efraim foi a primeira tribo que introduziu idolatria. Não, Dan foi a primeira tribo. E Efraim também, uma tribo muito idolátrica. Sim, Dan foi a primeira tribo que introduziu idolatria. Então, em lugar de Dan, Deus colocou Manassés. E em lugar de Efraim está Manassés também. Porque Efraim foi colocado como se fosse o primogênito. Na bênção, né? Jacó cruzou as mãos, né? Botou a mão direita na cabeça de Efraim, que era o segundo, e a mão esquerda na cabeça de Manassés. E José tentou tirar e disse, não, eu sei o que eu estou fazendo. Porque mesmo cego, o Espírito Santo inspirou Jacó. E olha, bota a mão direita na cabeça de Efraim e bota a mão esquerda na cabeça de Manassés. E José tentou tirar e disse, não, eu sei, filho. O segundo vai ser maior do que o primeiro. É verdade. Quem foi que dominou as 10 tribos? A tribo de Efraim, Samaria, não Manassés. Mas na reta final, Efraim foi colocado de lado, e em lugar de Efraim está Manassés, o primogênito de José. E em lugar de Dan, que foi a primeira tribo que introduziu idolatria na Terra Santa, está Manassés também. Em vez de ter José, em vez de ter Manassés, ou Dan, enfim,
Manassés está aí no lugar. No arranjo da linhagem ali. Você vê os nomes ali. Se você analisa de forma cuidadosa, você vê como foi arranjado os nomes dos filhos de Leia e os filhos das concubinas, e depois os filhos de Raquel, que são os dois últimos, José e Benjamim. E no lugar de Dan está Manassés. Ou sim, está claro. Então, Ezequiel 9, verso 9, diz: a iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande. E ela vai dizer que essa obra é a obra final da igreja. Lógico, se ela não vai ter no mesmo espírito que inspirou Ezequiel, ela está querendo dizer, olha, esse selamento é o selamento das 12 tribos na sua totalidade. As 10 que Efraim dominava e as 2 que Judá dominava, Judá e Benjamim. Sim. Gente, é isso, gente. É isso. A iniquidade da casa de Israel e de Judá. Israel 10, Judá 2. Totalizando 12 tribos. Eu não preciso ser um grande teólogo para isso. De um grande PhD, blá blá blá, tal, exegese, grego, aramaico. Não, eu não quero, eu não sei disso. Infelizmente, eu não sei. Mas uma coisa que eu sei ler português. Isso sim, eu sei ler português. E Deus me deu um pouquinho do seu espírito para entender. A iniquidade da casa de Israel, 10. E de Judá, 2. Totalizando 12. Mas, irmãos, essa profecia foi para o tempo de Ezequiel? Não, não foi. Para quando foi? Ela vai dizer que na última obra da igreja, última. Qual as palavras que ela usou? Final, fim, F-I-N-M. Final, fim. Mas o que tem a ver Ezequiel lá no passado que aqui? Ele profetizou. Profetizou. Mas alguém falou que se cumpriu lá atrás. Fala para essa pessoa estudar mais. Uma vez, entre em contato comigo. Vamos estudar mais. O DDD 47 99963 3008. DDD de Santa Catarina. 47 99963 3008. Entre em contato, estude. Vamos estudar. Mas você entende de hermenêutica? Eu não sei o que é. Você entendeu de exegese? Eu não fiz exegese. Entendeu português? Sim. Entendeu o original em inglês que ela não descreveu? Entendo. Aliás, eu sou tradutor. Fala e entende português? Claro, eu entendo. Eu não sou professor de português, aqui de PhD em português, nada disso. Bom, ainda não fiz. Gente, isso é simples obra final. De quem? Obra final das tribos. Tu quer ver isso? Vamos lá. Pegue sua Bíblia. Ele não diz na obra final. Ela cita Ezequiel 9. Então, se ela cita Ezequiel 9, e ela diz que temos que estudar essa profecia de joelho, enquanto homens cegos dizem que nada a ver, não é para estudar, eu não sei quem que você vai seguir. Os cegos ou o Espírito de Deus? Aliás, você reconhecerá o espírito do joio e o espírito que conduz o trigo. O espírito do joio é o espírito da crítica, o espírito que não quer nada, critica e busca uma coisa aí, será mesmo? Uma crítica, um espírito de dúvida, ele joga dúvida. Quando a Bíblia diz assim, pá, mas será? Mas é isso mesmo? Não. É o espírito do joio. O joio é conduzido por falsos princípios, pelo erro. É o joio. Os que vão ser selados, que são os filhos do reino, que creem na mensagem do reino, são aqueles que creem no tudo que Deus diz. Gente, isso é sério.
Ele não diz, isto é fortemente salientado pela ilustração do profeta da última obra na figura dos homens com armas destruidoras na mão. E ela cita Ezequiel 9, verso 4. Agora vamos no Ezequiel 9, verso 9. Verso 8 e 9. E sucedeu que enquanto eles os estavam matando, e fui deixado cair sobre minha face, e clamei e disse, Senhor Deus, tu destruirás todo o resíduo de Israel, no derramar da tua fúria sobre Jerusalém. Tu vai destruir todo o Israel, todo o resíduo, todo o remanescente? O que Deus respondeu? Verso 9, Ezequiel 9, 9. Então ele me disse, vocês têm que memorizar esse texto. Memorize esse texto. Se você quer ser um professor, memorize Ezequiel 9, 9, que tem o mesmo significado de Apocalipse, capítulo 7, verso 4 a 8. E você vai ver agora. E ele me disse, verso 9, Ezequiel 9, 9. A iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande, e a terra está cheia de sangue, e a cidade está cheia de perversidade, porque eles dizem, o Senhor abandonou a terra e o Senhor não vê. Quem é que está dizendo isso? A casa de Israel e de Judá. Olha, agora pergunta àqueles que gostam de falar de exegese, pergunta para eles, onde estava a casa de Israel quando Ezequiel escreveu essa profecia? Onde estava? Nós sabemos que a casa de Judá estava sendo levada em cativeiro. Isso sim, é verdade. Mas, pastor, teólogo, teologando, grande ancião que gosta de profecia, quando alguém me diz, eu conheço alguém que gosta muito de estudar profecia, que gosta muito de estudar e de pregar profecias. Quando alguém fala isso para mim, já eu sei que 95 até o 99% eu sei que ele não vai aceitar a mensagem do selamento. Quando alguém falar isso para mim, olha, fulano gosta muito de estudar, porque eu quase nunca havia alguém que gosta muito de pregar a profecia, aceitar essa mensagem, porque essa mensagem vem para quebrar as heresias que ele pregou durante muitos anos. E muitos não são humildes para rejeitar as heresias que eles já pregaram, né? Aí de repente vai falar alguma coisa diferente, vai dizer, você vira doido, rapaz? Tá doido agora? Perdeu a cabeça? Tá falando coisa com coisa? Precisa ir para o psicólogo. Mas para não ser chamados assim, eles voluntariamente fecham os olhos sobre esse fato que vou perguntar agora. Um fato. Um fato. Pergunte, olha, teologando, por favor, onde estava a casa de Israel quando Ezequiel escreveu o capítulo 9, verso 9? Se ele for honesto, ele vai dizer, olha, a casa de Israel já tinha sido levado para cativeiro mais de 100 anos atrás, no ano 722, 721, 22, antes de Cristo. E quando Ezequiel foi que escreveu isso? Ezequiel foi levado para cativeiro por volta de 600 anos antes de Cristo. Olha, então tem uma discrepância de tempo de mais de 100 anos, concorda, teologando? Tem uma diferença de tempo, sim, de mais de 100 anos. Então essa é uma história ou uma profecia? Bomba. É uma história ou uma profecia, por favor? Me diga, agora, você que é, né? PhD, exegese e tal, e teólogo, eu sei. É uma simples pergunta, é um texto. Esse texto aqui é história, é do passado. Quando eu falo de história, tipo, ele escreveu uma história ou profetizou sobre as duas casas? Se esse teólogo ou pastor, esse irmão que supostamente gosta de estudar profecia, se ele for sincero, vai dizer, não, aqui tem que ser uma profecia, porque a casa de Israel não estava mais,
E agora, como você responde com o assim diz o Senhor? Vai lá no texto de Ellen White, que ela diz que é a última obra da igreja. Se você é trigo, você aceita. Se você é joio, você automaticamente rejeita. E vai passar na destruição dos ímpios na casa de Deus. Se é trigo, você diz amém. Ele vai dizer que o trigo são aqueles que são nascidos da palavra, da verdade. E o joio são a encarnação de falsos princípios, de erro, de mentira. Mentira. Mas ainda, para que você possa salvar teu pastor, teu ancião que não entende essa mensagem, porque eles estão nas trevas, eles não entendem essas coisas. Mas você tem que salvá-los. Mas, irmão, cuidado. Está falando mal do pastor. E, gente, não é falar mal. Se um pastor se ofende com isso, é porque ele ainda precisa sentar-se, como Nicodemos fez naquela noite, precisa vir e sentar para estudar o beabá das profecias de Ellen White. Tem que estudar. Vem, senta para estudar Ellen White, que você pergunta no tanque batismal. Você crê que... Né? Perguntavam, né? Hoje não pergunta mais. Perguntavam antigamente. Você crê na inspiração da profecia de Ellen White? E o povo, o que seria isso? Eu creio, para ser batizado, né? Eu creio. Mas ela diz que Ezequiel profetizou da última obra. Ezequiel 9:9 diz das duas casas, da casa de Israel, 10 tribos, e de Judá, 2 tribos, totalizando 12 tribos de Israel. Mas será que Ellen White tem embasamento bíblico para falar isso? Claro, tu vai ver o que ela diz que é a última obra e você vai em João no Apocalipse 7. Apocalipse 7. Apocalipse 7, verso 4 a 8, é a chave que desvenda Ezequiel 9, verso 9. Porque diz o profeta diz que as 2 casas. Mas será que está? Vamos lá. Eu fico muito animado agora. Muito animado, muito feliz. Muito animado, porque eu gosto de ensinar a verdade para o trigo e também para o joio, né? Porque a chuva tem que cair sobre o trigo para amadurecer aqueles que nascem da palavra de Deus, aqueles que são nascidos da verdade, que amam a verdade, mas a mesma palavra o joio tem que ouvir também. Mas infelizmente, ele não diz que o joio é a encarnação de falsos princípios. É uma tristeza tão grande. E possivelmente alguém que está ouvindo essa mensagem vai seguir nos falsos princípios. Eles vão seguir na heresia. Infelizmente. Tem gente assim. Mas não podemos forçar, né? Eu não posso forçar vocês. Eu não posso forçar vocês. Eu não posso. Eu posso ensinar vocês. Eu não posso colocar uma corda no pescoço de você e dizer assim, entra para cá, aceite logo a verdade. Não. É o Espírito Santo que tem que tocar no teu coração. Eu não sou Espírito Santo. Eu não sou ninguém. Eu não sou teólogo, eu não tenho PhD, eu não exegese, hermenêutica, um monte de nomes, eu não sei essas coisas. Infelizmente, eu gostaria de saber. Mas eu não sei essas coisas. Mas uma coisa que eu sei, o Espírito Santo está dizendo que Ezequiel e Apocalipse é a mesma coisa. Ellen White, 100 anos atrás, diz que é a mesma profecia. Agora, se você quer seguir falsos princípios, quer seguir o erro, entrar no caminho do joio, que vai ser destruído com certeza absoluta, Deus não é mentiroso, então aí você entra lá nesse barco furado que vai afundar.
Com certeza, vai afundar. Vai afundar igual com um pedaço de ferro. Vai afundar como uma pedra, na água. Entra em barco furado de gente que não quer nada com nada, querendo te enganar. Ezequiel 9:9 diz as duas casas. Será que João falou as duas casas? Claro, vamos ver. E eu ouvi o número daqueles que foram selados, e foram selados 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Quais são essas tribos? Ok, vamos ver agora. Da tribo de Judá, 12.000. Verso 5, que fala da primeira tribo, é de Judá, né? E o verso 8, que fala da última tribo, Benjamim, também é da casa de Judá. Então a casa de Judá eram essas duas tribos, Judá e Benjamim, e alguns levitas que estavam no meio deles. Concorda comigo? Mas e as demais? Vamos lá, vamos. Da tribo de Ruben, 12.000 foram selados. De Gade, também 12.000. De Azer, 12.000. De Naftali, 12.000. De Manassés, 12.000. De Simeão, 12.000. De Levi, 12.000. De Issacar, 12.000. Zebulon, 12.000. José, 12.000. Benjamim, lógico, 12.000. 12, duas casas. Casa de Judá, você vê a primeira tribo ali, verso 5, e a última tribo, verso 8. Judá e Benjamim. E a outra casa, que são as outras tribos. Ruben, Naftali, né? Manassés. E Elemai diz que essa profecia de Ezequiel 9 é a obra final da igreja, onde Deus vai selar o trigo, o verdadeiro povo de Deus que crê na palavra. E essa mesma profecia vai destruir os ímpios, os agentes de Satanás na igreja adventista do sétimo dia, que estão contradizendo o assim diz o Senhor. E a mensagem da vara veio para selar vocês, não para levar você num buraco. Agora, a falsa teologia, com teorias nada a ver, uma teoria que não resiste uma investigação verdadeira e contundente, essa falsa teologia, com teorias, com novas coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, invenções humanas, essa falsa teologia sim vai levar você no buraco. Com todo o joio. Juntamente com todo o joio. Não vai sobreviver na igreja adventista nenhum joio. Seja quem for. Seja quem for. Mas, irmão Leonel, de forma específica, qual é a porcentagem desse trigo e do joio? Vamos lá agora nessa. Vamos ver agora. Misericórdia, Senhor. É triste isso aí. Triste, triste, triste. Oh, com certeza. Vai se levantar pessoas dizendo, não, nada a ver, cuidado, cuidado. Eles sabem o que eles querem fazer? O que Satanás está querendo fazer é o seguinte: tirar a Bíblia, tirar o que diz o Espírito de profecia com relação à mensagem de selamento e outros assuntos, e depois ele vai suprir essa falta, Bíblia, Espírito de profecia, com teorias de exegese, hermenêutica, doutorado de Andrews, doutorado de UNASP e tal, teologia, teologando e blá, 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 blá. E aí o povo iludido com essas coisas, né? O povo identificado como o joio, aqueles que não são nascidos da palavra, aqueles que não são nascidos da verdade, eles vão ter comichão no ouvido para ouvir todo tipo de teoria. De gente que vai falar de arqueologia e tal, e blá, e iludindo com histórias, com nomes em grego, nomes em aramaico, hebraico e tal, e iludindo o povo. Gente, não se iludam. A Bíblia foi escrita de forma tão simples que até um bebê, uma criança que sabe entender português, inglês, francês, entendem. Duas casas. Casa de Israel e de Judá, Ezequiel 9:9. Será que João confirma? João confirmou. A primeira tribo que ele mencionou, Apocalipse 7, verso 5, a tribo de Judá.
E a última tribo que ele menciona na listagem dessas tribos é Benjamim. Então a casa de Judá está ali, Judá e Benjamim. E as outras estão no meio, Zebulon, Isacar. Então, pastor adventista, essa é uma informação valiosa para ti. Guarda isso aí, vive isso aí, prega isso aí. Se você não prega isso, você está pregando heresia. Ezequiel diz: a casa de Israel e de Judá. Duas casas. E a pergunta permanece: onde estava a casa de Israel quando Ezequiel escreveu? E você sabe, estava lá dispersa. Qual casa estava ali quando ele escreveu? A casa de Judá, que estava sendo levado em cativeiro. E o próprio profeta diz que ele estava entre os cativos de Judá. Ezequiel 1, verso 1 a 3. Estando entre os cativos de Judá. Você quer ser selado? Chegou o teu dia para ser selados ou para receber o selo de Deus. Não sei quando Deus vai colocar, mas essa é a mensagem do selamento. Você quer ser destruído? Então começa a duvidar. Aliás, começa a perseguir. Começa a falar mal do pregador, dizer que nem sabe falar direito, é um cara arrogante. Eu sou arrogante? Ou a Bíblia está dizendo o nosso futuro? Aliás, essa mensagem é para mim também, tá? Eu ouço a mensagem, eu gravo e depois eu vou ouvir para me alimentar, porque é o Espírito Santo que revela. Essas coisas que eu estou falando com vocês eu não preparei. Não tem aqui cascunho, não preparei o que vou dizer. Não. É Deus guiando. Essa questão aí que falei agora, essas duas tribos, é a primeira vez que estou falando. E não preparei isso. Quando eu perguntei, será que as duas casas estão ali? Agora que percebi que a primeira tribo que mencionou na listagem, ali na lista, é Judá. E a última tribo que mencionou é Benjamim. E essas duas tribos compõem a casa de Judá. Aí você teologando, você vai duvidar disso também? Vai dizer, não é assim. Não é assim. Não foi assim. O reino de Judá foi composto de Judá e Benjamim, e o restante das tribos eram essas tribos, além dos levitas que estavam no meio deles. Não foi assim? Vai duvidar também? E não é isso que diz Ellen White? Que esse selamento é a última obra final. Olha, vamos lá, meus queridos. Irmãos, estudem a mensagem, tá? Estudem. Memorizem. Quando as pessoas vêm com bobagens, com teorias, repita a palavra de Deus. Memorizem a Bíblia. Memorizem. Ok. Se você é um relaxado, se você é um adventista relaxado, que não está nem aí pela sua salvação, sabe o que vai acontecer? Vai chegar o momento de aperto. Logo vai chegar. Momento de perseguição. Onde o joio vai perseguir o trigo na própria igreja adventista. Eles vão te denunciar nos tribunais por você dizer que você é adventista. Por você pregar Ellen White, por você pregar a palavra de Deus, eles vão te denunciar no governo. Onde está isso, meu irmão Leonel? Grande Conflito, página 608. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 468. 468. Memorizem as páginas. Porque são páginas que nos dão consolo e conforto. Quando estiver acontecendo, você sabia já. E todo adventista morno, relaxado, irresponsável, negligentes, que não querem nada com nada, eles vão cair no buraco, serão destruídos. Começando com os líderes que perseguem a mensagem do selamento que Deus enviou para salvar a sua igreja. E Deus não vai errar, ele nunca erra, é inerrável, infalível. E a palavra é irrevogável, contundente. Vai cumprir aquilo que Deus determinou que se cumpra. Claro.
Deus vai selar seu povo. A igreja adventista vai ser triunfante. Acima de demônios, de opositores, acima de todo o exército de Satanás com seus agentes tentando fazer com que a igreja caia, ela não cai. Na verdade, imagina, né? Com uma mensagem dessa, tão forte, tão contundente, que Deus colocou na igreja adventista, tu acha que essa igreja vai cair? Jamais, irmão. Agora, o joio vai cair. O joio vai ser exterminado. Começando lá de cima, lá em cima. Lá em cima. Ah, meus queridos. Falando desse joio. Olha só o que diz o Espírito de Profecia. Olha só o que diz a palavra de Deus. Perdão. Serviço Cristão, página 30. É uma solene declaração que eu faço à igreja. A quem? À igreja. Igreja qual? Adventista do sétimo dia. Não batista, não assembleiana. É a igreja que Deus colocou ela. Bom, ela é cofundadora, né, dessa igreja. É uma solene declaração que faço à igreja de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar sua história terrestre e achar-se-iam tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como um pecador comum. Qual a palavra aí? Finalizar sua história. Finalizar. Nenhum entre 20 vão estar lá no estar preparado. Nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar sua história terrestre. Finalizar, fim. Por quê? Agora vamos unir esse texto com o outro texto. É uma aula. É uma aula. Vamos lá. Vamos unir esse texto com outro? O que vai acontecer no fim? Vamos lá nesse texto aqui. Olha só. Testemunhos para a Igreja, volume 5. Volume 3. O verdadeiro povo de Deus, os que possuem o espírito da obra do Senhor e levam a sério, volume 3, página 266, né? 266. E levam a sério a salvação das pessoas, verá sempre o pecado e seu caráter real maligno, estarão sempre a favor de lidar de maneira fiel e positiva com os pecados que facilmente assaltam o povo de Deus, em especial na obra final da igreja. Aí vem a palavra finalizar. Na obra final da igreja, no tempo do selamento dos 144 mil, sentirão... Não, 144 mil que hão de permanecer irrepreensíveis diante do trono de Deus, sentirão muito profundamente os erros do professo do povo de Deus. Isto é fortemente salientado na última obra, a palavra última, finalizar. Então, aqueles que não vão ser selados estarão entre a categoria nenhum entre 20 de cada 100, não tem 5, talvez um, porque não tinha 100. Não tinha 5. De cada 100 adventistas escritos nos livros da igreja, não tinha em 1893, na hora que ela fez essa declaração, não tinha 5. De cada 100 não tinha 5. Mas como que ela aplicou para finalizar a sua história e que essas pessoas vão se encontrar sem Deus e sem esperança no mundo como o pecador comum, então eles não vão ser selados. É o joio no povo, o joio entre o povo. É o joio. Tu acha que ela não estava lelé da cabeça? Estava lelé. Estava lelé. Não, estava lelé. Estava, doida. Doida não. Muito lúcida. Além de lúcida, inspirada por Deus. Além de inspirada por Deus, a profecia que ela falou está se cumprindo à risca aos vossos olhos, adventistas do sétimo dia. Você que está ouvindo essa mensagem,
Quer seja um opositor, quer seja alguém humilde que obedece a palavra de Deus, porque é Deus que está falando, não Leonel, é Jesus te salvando. Aliás, eu não quero seguidores. Eu não estou aqui no Brasil buscando seguidores. Se eu tivesse querido seguidores, sabe onde estaria trabalhando? A associação da Adventista lá, sendo um pastor pregando, né? Fazendo batismo, pregação e tal, usando meus talentos que Deus me deu, né? De línguas, talentos de poder falar em público, estaria lá, entre eles lá. Mas eu tenho muito claro na minha mente o que Deus me mandou fazer aqui. Muito claro na minha mente. Eu não estou aqui para buscar seguidores. Eu estou aqui com uma missão. E em nome de Jesus, o povo aqui no Brasil, Deus vai selar o trigo. Amém por isso. Glória a Deus por isso. Deus vai selar o seu povo aqui. Ok, vamos analisar mais. Para finalizar, vamos ver as palavras aqui. Finalizar, Ellen White. Para finalizar sua história terrestre e achar-se tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como pecador comum. Então esse texto diz que no final não haveria nem 5 de cada 100. Talvez de cada 100 adventistas ia ter 1 ou 2. Nem 5. Nenhum entre 20. De cada 20 não tinha 1. Nenhum entre 20. Já pensou? E em 100 você tem 5 ou 20. 20, 40, mais 20, 60, mais 20, 80, mais 20, 100. Ou seja, menos de 5%. Mas em 20 não tinha 1. É que não tinha 1. Ou seja, a possibilidade de que nem 5 de cada 100 pode ser nenhum entre 100. De cada 200, talvez 1. De cada 1000, 2. 2 adventistas selados. Eu não sei. Só Deus sabe. Mas uma coisa que está escrito. Nenhum entre 20. E outra coisa que nós vemos é a rejeição da mensagem por quase toda a igreja aqui no Brasil. Quase toda. Misericórdia. Porque os falsos profetas estão atacando. Vara do pastor? Não, misericórdia. É do diabo. Foge. Vara do pastor e de Satanás. Vara do pastor e Satanás. Gente, que é isso? É do diabo? Diabo advertindo você em Ezequiel 9? Ou diabo querendo que você não saiba dessa informação que já foi revelado? Não é Leonel. Foi revelado. Está nos livros que a igreja te vendem. Está ali. Mas todo, né? Como se fosse uma venda sobre os olhos do povo adventista. O que diz o texto? Para finalizar. Aí que eu diz outro texto. O outro texto diz, na obra final, e tentou os 2 nomes aí. Gente, é só você fazer uma análise de texto. Análise de texto. Que você faz quando estava na primária. Análise de texto. Finalizar. Finalizar o quê? Sua história terrestre. Mas o que ela diz que no final ia acontecer na igreja? É o selamento dos 144 mil. Quantos adventistas tem no mundo? Tem milhões e milhões. Então, se você faz um cálculo, realmente ela falou verdade. Porque dos tantos milhões que tem, eles dizem que são 25 milhões. Eu não creio que seja tanto, mas eles dizem que são 25. De 25, você imagina 144 mil, que vai ser selado na obra final, não do mundo. No mundo, ela diz, quando ela fala do mundo, da igreja católica, das igrejas de assembleia, dos protestantes, no livro Patriarcas e Profetas, página 94, memorizem esse texto, por favor, memorizem. Página 94, ela diz que é um firmamento de escolhidos da China, da Índia, do Brasil. Ela não fala Brasil, mas diz assim da América do Sul. E a maior potência da América do Sul é inquestionavelmente Brasil. Então indiretamente ela fala de Brasil.
da Europa, da América, em todo o mundo, um firmamento de escolhidos. E em outro livro, ela menciona a grande multidão ali em Conselho aos Pais, Professores e Estudantes, página 532, ela diz que é uma daqueles que vão ser assinalados, Deus vai escolher pessoas de toda tribo, povos e língua, se referindo à grande multidão. Mas para a igreja, ela se refere ao selamento dos 144 mil. Um texto explica outro texto. E no final, na obra final, vai ser esse selamento. E Ezequiel 9. Nessa obra final, ele não diz nenhum entre 20 estão preparados para finalizar. Fim. Passar pela prova do selamento. E você vê isso. Oh, irmão, eu fui numa igreja, preguei, descobriram que é a mensagem do selamento, é a mensagem da vara do pastor, todo mundo rejeita, ninguém quer saber. O que vai acontecer? Gente, não se desanime por isso. Não se desanime. Meu esposo não aceita, ou minha esposa não aceita, o pastor não quer. Gente, não se desanime. Cada um vai ser selado de acordo se a pessoa aceita ou não. Cada um vai ser selado ou rejeitado, né? E já tinha sido profetizado que de cada 100 não tinha 5, de cada 20 nem sequer tinha 100, de cada 20 nem sequer tinha 1. Quando, Leonel? Para finalizar a história. Sua história terrestre. Então é o fim. No tempo do selamento, que é a obra final. O que mais? Finalizando aqui com o último texto aqui. Vocês poderão dizer, então, a senhora crê, eu estou lendo aqui no livro Cristo Triunfante, página 80, um devocional, Cristo Triunfante, página 80. Hoje é a Bíblia desvendando o verdadeiro povo de Deus na Igreja Adventista. E esse verdadeiro povo é a pequena minoria, aqueles que creem. O verdadeiro. Mas tem um falso, é o joio. Infelizmente. Olha só o que diz aqui. Então a senhora crê que todo mundo instruído, o mundo instruído, aquele PhD e tal, exegese, grego e tal, a senhora acha que todo mundo instruído está errado? Perguntaram para ela, né? Olha só, esse pessoal não brinca, não. Eles fizeram algumas perguntas muito assim, né? A senhora acha que todo mundo instruído está errado e que um grupinho pobre, essencialmente minoritário, considerado um povo ignorante e comum, é só que será salvo? Respondo: Jesus esteve entre os humildes da terra. Não assumiu sua posição ao lado dos cultos rabis ou soberanos. Não foi encontrado entre os potestados da terra, mas entre os humildes. Nunca se achou a verdade entre a maioria. Foi sempre encontrada entre a minoria. Onde você vai encontrar a verdade hoje na Igreja Adventista? E no mundo? Na minoria. Mas como tu vai reconhecer que esse povo é? Olha só como tu vai reconhecendo. Eles nos consideram que? Como eles nos consideram? Um grupinho pobre, e é verdade, nós não temos nada. Essencialmente minoritários, somos a minoria das minorias, bem pequenininho mesmo. Considerado um povo ignorante, não temos teologia, exegese e tal, não temos isso. E quando eu falo isso, eu não tenho inveja de quem tem, tá? Eu estou falando o que diz o texto aqui. Tá? Um grupo considerado um povo ignorante e comum, seja povo comum, o leigo, né? O leigo. É só que será salvo? Agora, você pode colocar esse texto para os grandes teólogos, arqueólogos, PhD, até alguns se atreveram ir lá estudar lá no Vaticano, na Universidade dos Jesuítas, Universidade Gregoriana de Roma. Alguns estudaram lá.
PhD, reconhecidos no mundo e tal. Ele não está se referindo a esses homens lá, hoje que está na igreja combatendo a mensagem do selamento, são eles? Não. O texto não está se referindo a eles. Na verdade, a Bíblia diz que na purificação da alma da igreja, Ezequiel 9 começará por eles. Começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens anciãos que estavam diante da casa. Aqui não, esse grupinho aqui é um grupo comum, pobre, que o povo considera ignorante, mas só que quando eles começam a falar com a gente, eles dizem, esses não são tão ignorantes assim não. Eles conhecem a Bíblia, dominam a Bíblia, conhecem os textos. Ignorante a olhar, né? E exteriormente. Sem PhD, sem teologia, sem isso, né? A maior parte do povo, né? Do povo do selamento. Maior parte. Não são grandes homens, grandes tal, né? Então, meus queridos, essa é a mensagem de Deus para vocês hoje. Você que é pastor, que é ancião, você que é um líder da igreja, você que é um simples membro, essa mensagem para ti. Uma mensagem que precisa ser estudada, compreendida, vivida. É a mensagem de Deus para a igreja adventista. É a mensagem de Deus para o trigo da igreja. E também para o joio. Ambas as classes têm que ouvir para tomar a sua decisão. A favor do que está escrito ou a favor das teorias, né, de placa de igreja. A igreja não prega assim, a igreja não prega assim. E é assim que, no passado, muitos judeus morreram por causa disso. Seguiram a placa, não a verdade. Seguiram o quê? Os grandes líderes. Se eles disseram que é errado, que Jesus é um impostor, tem que ser um impostor mesmo. Porque imagina a gente nasceu aqui, foram eles que fizeram o nosso batismo, foram eles que batizaram, que foram que fizeram a nossa apresentação das crianças, foram eles que, no casamento, foram eles que fizeram a oração, foram eles sempre. Então Deus não vai rejeitar esse povo. É um cara inspirado por Deus, é um cara ungido por Deus e tal. E assim eles foram nessas conversas, né? Essas conversas fúteis. Quando se trata da Bíblia, quando se trata da mensagem enviada por Deus, você tem que sentar e ouvir as razões do mensageiro. Isso que diz ele não é. Tem que sentar e ouvir. Não vai porque diz, porque fulano. Não obedece a mensagem porque é o Leonel que falou. Não. Não venha dizer, eu não vou estudar porque pastor diz. Então, naquele grande dia, tu não vai ter essa desculpa diante de Deus. Não vai ter, porque o pastor não morreu por ti, o ancião não morreu por ti, a igreja não morreu por ti. Jesus morreu por você e Jesus coloca a sua vontade na Bíblia e no espírito de profecia que você diz crer, né? Diz entre aspas, né? Até confrontar com tuas ideias. E quando choca com tuas ideias, você pula fora e vai defender placa de igreja, vai defender ancião e pastor e tal, e você vai lá nessas conversas e no final, misericórdia, a não ser que um milagre poderoso acontece na tua vida para fazer você desviar desse rumo que vai levar você lá no buraco, lá na destruição de Ezequiel 9, quando os ímpios vão ser totalmente destruídos, ser somente um milagre poderoso para abrir teus olhos cegados pela falsa teologia e cair na categoria de nenhum entre 20. Misericórdia! Misericórdia, Senhor Jesus. Quantos adventistas vão estar chorando lágrimas de sangue, lágrimas, por rejeitar a mensagem do selamento? Misericórdia. Mas naquele grande dia, se você não foi selado, ou eu que estou falando, não teremos nenhuma desculpa diante do Senhor Jesus. Nenhuma. E teu pastor não vai poder te salvar. Se ele não for selado, imagina, né? Pastor não salva ninguém. Leonel também não.
O que te salva é a palavra. Bíblia. Bíblia. Onde está? Onde está escrito? Me prova, me mostre. Se não é assim, se você não está bem alicerçado, tua casa vai cair. Com certeza. E a queda vai ser muito grande. E vai ser estrondosa. Vai dizer, não, fulano não está? Como assim? Fulano? Beltrano? Gente, abre os olhos. Abre os olhos. E pense nessa mensagem. Nenhuma entre 20. De cada 100 não tinha 5. Qual o contexto aqui? Finalizar sua história. E o que vai acontecer no fim da história? Ele não diz o selamento dos 144 mil, no outro livro. Combina o texto, combina. Você, professor, combina. Vai lá, combina. Combina. A obra final da igreja, final, é finalizar. Selamento dos 144 mil. Ele vai dizer outra vez, última obra, Ezequiel 9. E o povo que está fazendo? Combatendo. Então eles entram na categoria nenhum entre 20. Nem um entre 20. De cada 100 não tinha 5, talvez 1. De cada 200, talvez 2. De cada 1.000, 4, 5. Sei lá quanto. Só Deus sabe. Mas é terrível. O povo me odeia como há muitos me olham como um louco, como um doido. Sim! O doido, o louco, o alarmista, o extremista, o inimigo da igreja. Misericórdia, Senhor. Senhor nosso Deus, agora, Senhor, estamos finalizando esse estudo. Pela tua bondade, tua infinita misericórdia, Senhor, derrama teu Santo Espírito sobre a igreja adventista aqui no Brasil. Acorde aqueles que estão dormindo. Acorde os pastores, que também estão dormindo. Acorde os anciãos, líderes da tua igreja, os administradores. Acorde teu povo, Senhor. Esse é o nosso clamor. Na verdade, somos, como diz a profecia, um pequeno grupo. Um grupo pequeno, que o mundo considera ignorante, tem muita coisa para oferecer. Mas temos uma mensagem para a igreja e também para o mundo. Essa mesma mensagem vai salvar os teus filhos na tua amada igreja. Selar os 144 mil soldados destemidos do Cordeiro para salvar o teu trigo na Babilônia. Tirar o trigo da Babilônia e se juntar com o trigo na igreja adventista. Oh, Senhor, enquanto o joio na tua amada igreja será destruído. E o joio na Babilônia receberão as 7 últimas pragas e o remanescente destruídos na volta de Jesus. Tenha misericórdia, que não venhamos a ser joio. Jesus morreu por nós para não sermos joio. Não queremos ser joio. Pela graça, pela tua misericórdia, não queremos ser parte do joio, mas do bom trigo para o celeiro de Deus. Teu celeiro. Tenha misericórdia de mim, que prego, de minha família, de meus 4 filhos, minha esposa, e de toda a família que está ouvindo essa mensagem neste momento. Salve teu povo. Sela os 144 mil filhos teus, servos teus. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor. Louvado seja teu nome.